Nesta edição, o programa TVDH traz o tema Como a mídia pode falar de suicídio de forma preventiva. Para conversar sobre esse assunto, além de mim, Andréa Trigueiro, recebemos o jornalista Jefter Amorim, professor de Comunicação e Saúde, pesquisador da Tanatologia, CEO da Dialógica Comunicação Estratégica, e a psicóloga Michele Tarquino, professora, especialista em Antropologia da Saúde, mestre em Ebiatria, atua no campo da saúde mental e abuso e ou dependência de álcool e outras drogas. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. O programa é produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, com a parceria da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. O Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou em 2023 11.502 internações motivadas por lesões em que houve intenção deliberada de infligir dano a si mesmo. Esses dados representam um aumento de mais de 25% em relação aos 9.173 casos registrados 10 anos antes, em 2014. Os números são da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, são alarmantes e podem ser ainda maiores se levarmos em conta a subnotificação desses casos. O aumento de internações por tentativas de suicídio e autolesões reforça a importância de falarmos sobre esse assunto, considerado um verdadeiro tabu no campo do jornalismo, inclusive com um certo silenciamento de alguns veículos de comunicação a respeito dele. Jefter, Michele, muito obrigada pela presença de vocês. Queria começar com o Jefter. Você acha que a mídia ela poderia ter um papel mais importante, mais necessário no sentido de enfrentarmos esses números para que eles diminuam, Jefter? Como jornalista, qual a tua análise a respeito disso? Obrigado, Andréa. É muito importante falarmos sobre esse tema, principalmente porque, como você disse, é um tabu. A mídia tem um papel fundamental porque o suicídio ele é um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública grave e nós podemos tratá-los de duas formas do ponto de vista midiático. Primeiro, um aspecto preventivo, que é a gente precisa falar sobre o suicídio não quando casos de suicídio ocorrem apenas, mas a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre autocuidado, a gente precisa falar sobre políticas públicas que afetam a população e que atentam contra a dignidade humana, porque esses aspectos são os aspectos também de prevenção do suicídio. E para além disso, quando há um evento, um suicídio em si de uma pessoa mais conhecida, a mídia, via de regra, não veicula notícias sobre suicídio porque existem alguns protocolos relacionados a isso. Mas quando é algo que ganha grande repercussão, uma pessoa muito conhecida, de uma vida mediatizada, isso acaba sendo tratado e muitas vezes é tratado com sensacionalismo. Então é um outro problema. A gente fala sobre como foi o episódio, dá detalhes de qual o método adotado e tudo isso acaba sendo fator de risco em vez de fator de prevenção. A gente precisa falar, na verdade, sobre aspectos daquele caso que preservem qual foi o método, por exemplo, adotado, que preserve a dignidade daquela pessoa que veio a óbito e que trabalhe os aspectos de saúde mental preventivos da população. Porque, dando um exemplo, a OMS trata disso e tem um guia específico para profissionais da comunicação para tratar desse tema. Quando a gente fala dos métodos adotados, aquelas pessoas que já estão em um estágio avançado de ideação suicida, ou seja, estão planejando se matar, elas podem acabar pegando aquela informação como um caminho para o próprio suicídio. Em vez da gente estimular, por exemplo, que aquela pessoa procure ajuda ou falar da importância de procurar ajuda diante de um estado de sofrimento mental. Muito bem. Agora, Michele, esses números, boa parte deles são casos evitáveis, né? Suicídios ou tentativas evitáveis. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, André. É um prazer estar aqui com vocês, com o Jefter também. Existem 4 eixos, né, quando a gente fala da questão do suicídio, que a gente pode pensar. Um deles é a promoção de saúde, né, no campo da saúde pública, no campo da saúde mental. O outro é a prevenção,
o outro é o tratamento e o outro é a reabilitação. Quando a gente fala que tem algo aí que pode ser evitado, é porque os dois primeiros eixos, né, que é da promoção de saúde, que aí eu acho que Jeffrey já tocou nisso e traz de forma muito importante, é que a gente tem que estar falando de saúde o tempo inteiro, né? Saúde de forma integral, saúde mental, cuidar de si. E quando a gente fala da questão de prevenção, muitos dos casos de suicídio ou de tentativas de suicídio, eles estão associados a alguma comorbidade psiquiátrica, algum transtorno psiquiátrico. Então, quando a gente tem a possibilidade de chegar mais junto, né, dessas pessoas através de políticas públicas, através da educação, através de... É como se a gente tivesse, de alguma forma, aumentando ali uma rede de proteção. Né? Não somente a gente falar, por exemplo, de fatores de risco, mas a gente também acaba falando de fatores de proteção. E acho que caminha um pouco por aí, nessa direção. Muito bom. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque no próximo bloco tem o Conexão TVDH, quando a gente traz para essa conversa o olhar de especialistas. Hoje o repórter Jackson Augusto entrevistou Marjones Pinheiro, jornalista, psicólogo e pesquisador da morte e do suicídio. Você vai acompanhar os detalhes já, porque a gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição discute como a mídia pode falar de suicídio de forma preventiva. Agora a gente acompanha a entrevista especial de Jackson Augusto. Falar sobre suicídio sempre foi um tabu na nossa sociedade, principalmente para a mídia. Mas como os meios de comunicação podem cumprir um papel importante na prevenção ao suicídio? É sobre isso que vamos tratar no Conexão de hoje com o jornalista e psicólogo Marjones Pinheiro, que atualmente mora em Aracaju e tem mestrado e doutorado em antropologia. Marjones, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do TVDH. Eu queria começar a partir de um senso comum que foi criado em torno da questão do suicídio, né? Que ele nunca deveria ser noticiado, mas desde 2000, né, a gente tem um documento da OMS, um guia, né, que fala de como abordar o assunto. Então a pergunta queria saber se existe um limite, né, para isso e se esse senso comum que foi criado ele está correto ou não. Bom, começando, obrigado pelo convite. É uma alegria, eu vou dizer dessa forma, poder falar sobre um assunto que é tão pouco falado. Então, eu agradeço a oportunidade de a gente colocar em discussão um assunto que vai sendo meio que colocado panos quentes sempre que possível. Mas respondendo à sua pergunta de maneira mais objetiva, se há limites para falar sobre o suicídio, eu entendo que dentro do jornalismo a gente precisa de um limite para tudo. O jornalismo tem um limite da ética, o jornalismo tem um limite da correção, do cuidado com a pessoa, porque boa parte dessas reportagens envolve pessoas nas mais diversas situações. Então, eu acho que o limite é, sim, o cuidado, é a correção, é a ética. Então, tendo esses cuidados, a gente consegue falar sobre suicídio e deve falar sobre suicídio. Como jornalista e psicólogo, você acha que a mídia hoje se omite no seu papel social de prevenção ao suicídio? E se ela se omite, né, como é que a gente pode efetivamente ser mais ativo nesse sentido, né? Eu não digo que a mídia se omite, certo? Eu não colocaria nesses termos. Mas eu acho que muitas vezes ela se equivoca. E nesse equívoco, muitas vezes, ela deixa de pautar o assunto e deixa de pautar o assunto como ele poderia ser abordado. Então, se nós começarmos a entender o suicídio como uma etapa de um processo de um adoecimento mental, o que é que nós podemos fazer enquanto mídia, enquanto psicólogos, enquanto cidadãos? É prestar mais atenção nos processos que podem levar a essa tentativa de suicídio. Muito bom. Queria entender, né, porque falar de morte, saúde mental e suicídio, como você colocou, né, é um tabu hoje na sociedade. Ou melhor,
precisa ser um tabu falar desses temas, né? Qual a melhor abordagem para esses temas pensando a mídia? Desde sempre, o homem lida com a morte, né? Nós não começamos a morrer recentemente. Nós morremos desde sempre. Os homens na caverna já lidavam com a morte. Aqueles que se sucederam a ele lidavam com a morte. E é muito interessante o modo como o homem lida com a morte ao longo do tempo, ao longo da história. Um dado muito curioso, quando a gente para falar sobre o suicídio, é que esse estigma em torno do suicídio, ele não é privilégio de um grupo social, mas de vários. Em várias religiões, a morte por suicídio é considerado, assim, um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer. Em algumas religiões, como, por exemplo, a religião judaica, existia até nos cemitérios uma área específica para quem tirava a vida, né? Então, assim, claro que ao passar do tempo, muita coisa está mudando, até porque também muda-se também o entendimento hoje em dia em torno da pessoa que tira a própria vida, né? Se antes ela era considerada quase que um pária, hoje em dia essa pessoa, em muitos contextos, já se olha para ela como uma pessoa que foi uma vítima de um adoecimento mental. Então esse olhar muda. Marjones, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pela entrevista. De fato é um assunto super importante e a gente vai continuar essa conversa no estúdio, pensando mais e melhor como é que a gente pode prevenir, né, essa questão do suicídio. É com vocês. Bom, gente, Marjones Pinheiro, né, considera que talvez esse equívoco que a mídia comete em não falar sobre esse tema seja um desafio ou talvez um problema. Queria trazer esse aspecto da entrevista aqui um pouco para a gente. Tem uma outra situação que ele também fala, que é a respeito da religião, né? A religião cristã predomina no Brasil, ela considera que o suicídio é um pecado, acaba que a gente não fala sobre isso nos nossos meios sociais, na igreja, na mídia. Vocês consideram que é um equívoco da mídia e que essa influência cristã também é um empecilho, ou são dois campos que não se misturam? Quem começa? Jefter? É muito importante falar sobre isso. Falando especificamente sobre a mídia, eu considero sim que há uma omissão da mídia em não tratar dessa temática. É uma omissão não talvez planejada, arquitetada, mas por receio e por não se sentirem preparados enquanto profissionais de mídia para lidar com isso, até porque é um tabu culturalmente estabelecido. Mas é muito importante que a gente fale sobre isso. Parte do que há de medo da mídia tem a ver com o efeito Werther. O efeito Werther é um rótulo que foi criado por conta do livro O Sofrimento do Jovem Werther, em que, após o lançamento dele, houve uma onda de suicídios na Europa, justamente porque parte do que está no livro é contrário ao que a OMS recomenda na abordagem do tema, que é enfatizar o sofrimento, de certa forma dar um tom heróico a esse sofrimento, detalhar o passo a passo para o suicídio, e essa é uma abordagem ruim do suicídio. Por outro lado, a gente precisa falar sobre ele, e a religião muitas vezes acaba sendo um empecilho para isso, porque não só pela religião, mas pela cultura, por esse afastamento da morte, a gente reprime as pessoas quando elas se sentem desconfortáveis, quando elas não estão bem ou quando elas dizem que simplesmente querem morrer. E aí é importante a gente fazer algumas ponderações, que é, sentir vontade de morrer é algo absolutamente natural. As pessoas vão sentir vontade de morrer em algum momento. E isso é diferente de sentir vontade de tirar a própria vida. Porque a ideação suicida é diferente da vontade de morrer. Já é uma diferenciação que é importante a gente fazer. E o planejamento para efetivar uma tentativa de suicídio também é uma outra escala de diferenciação que é preciso fazer. Então, quando alguém tem um sofrimento psíquico, a gente precisa acolher a dor dessa pessoa, criar um espaço para que ela fale, porque muitas vezes o suicídio é impulsivo. E quando a gente não cria um espaço de fala para que essa pessoa alivie o seu sofrimento, a gente acaba, em vez de prevenir, porque não falei sobre isso, criando um espaço que põe aquela pessoa em risco porque ela não conseguiu aliviar um sofrimento que poderia ser colocado numa conversa. Perfeito. Michele? Eu acho bem importante, bem interessante isso que Jeff te traz, né, sobre a questão do preparo, né? De modo geral, acho que a gente, quando fala sobre suicídio é um tema extremamente complexo e é multifatorial, né?
Então, a gente tem um tabu muito grande para falar sobre a morte, né, numa sociedade cristã, como você mesma colocou, onde antecipar de alguma forma, né, pela retirada da própria vida, antecipar a morte, traria, né, muito de algo que colocaria em questão, né, a própria relação do sujeito humano com a sua existência, com a dádiva da vida, com coisas desse tipo. Mas achei super importante você lembrar da questão do efeito Werther, porque eu acho que o não preparo, né, em saber como falar, saber como abordar, saber como manejar a questão do suicídio, eu acho que termina trazendo muitos equívocos, tanto para a informação, até profissionais de saúde, né? Se para profissionais de saúde é difícil tratar com essa temática, acho que para o profissional de mídia, para alguém que não está nesse dia a dia, é ainda mais desafiador. Por quê? Porque o manejo equivocado, ele pode criar exatamente isso que Jeff te traz, que é uma onda de identificação, né? Porque como há um escalonamento desde a ideação, alguém que diz assim, queria morrer, é completamente diferente de alguém que diz, eu gostaria de tirar minha própria vida, eu estou num sofrimento tão grande, ou então eu estou num nível de adoecimento que nem se dá conta exatamente do que está acontecendo e que chegaria a isso. Mas ter a ideação é um ponto, né? Começar a se preparar e planejar é um outro grau, digamos assim, está num patamar um pouco mais delicado. E aí, no momento em que você coloca algo detalhado na mídia, algo de forma equivocada, algo despreparado, você pode criar algo da identificação de pessoas que estão numa zona ali de um risco maior, né? Você não tem como, quando a gente fala de mídia, como quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala para muita gente, a gente está falando de algo que chega, né? Não é um, nem dois, nem três, é para muita gente. Então, como fazer isso de uma forma responsável e sem perder a oportunidade de estar trabalhando? E aí eu acho que eu volto para o que eu falei no bloco anterior, que é a questão da promoção de saúde, ser algo que precisa ser enfatizado, assim como não somente o Setembro Ser Amarelo, mas as questões relacionadas à saúde mental e aos riscos, né, que estão associados às tentativas de suicídio, à prevenção do que seriam as tentativas de suicídio. Isso precisa estar em pauta o tempo inteiro, é uma questão social, é uma questão de cultura, é uma questão de mídia, é uma questão de saúde pública, porque quando a gente está falando de suicídio, a gente não está falando de uma pessoa que morre, a gente está falando inclusive de quem fica, a gente trata como sobrevivente, né? Porque são as pessoas que vão ter que lidar com o que fica daquela pessoa que vai embora e que deixa ali um registro, às vezes, que tem a ver com culpa, que tem a ver com não saber, com fantasias de podia ter sido evitados, né? Então, isso precisa ser sim trabalhado, isso precisa estar pautado de janeiro a janeiro, mas precisa ser de forma preparada. Qualificada. Qualificada. Perfeito. Bom, no próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Euseni Gomes foi às ruas para saber por que você acha que a mídia não noticia casos de suicídio. A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição conversa sobre como a mídia pode falar de suicídio de forma preventiva. Agora vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas. É a hora do quadro Fala Povo, com Euseni Gomes. O suicídio é um problema de saúde pública e, por isso, exige muita atenção. Sabendo o impacto das coberturas midiáticas sobre o assunto e como a mídia influencia nas atitudes e comportamento das pessoas,
foram estabelecidas diretrizes por algumas empresas de comunicação para a divulgação dos casos. E você, sabe por que a mídia não noticia casos de suicídio? O TVDH veio às ruas para perguntar. Por que você acha que a mídia não noticia casos de suicídio? Que eles não querem, eu não sei o que é que está acontecendo com essa juventude, que está todo mundo louco, TikTok, entendeu? Essa internet. Eu não sei o motivo, mas dá para perceber que ele não sente a vontade em dar essa notícia porque ele tem culpa nisso, certo? A mídia, o sistema tem culpa nisso, porque a mídia era para ajudar também, né? Ajudar a evitar que acontecesse isso, mas o sistema globalizado não ajuda. E ele não tem interesse de mostrar, dar esse resultado que acontece. Até nas festas, no que acontece no carnaval, tudo que acontece fica por debaixo dos panos. Não aparece o suicídio, não aparece os homicídios, não aparece nada. Bom, hoje em dia, raramente, como eu mexo bastante em redes sociais, eu não vejo muito caso assim de suicídio, não, mas eu acredito que por fora, assim, a mídia não tem notificado que tenha tido casos de suicídio. Eu acredito que a mídia não noticia esses casos referentes a suicídio justamente para evitar uma propagação, evitar com que as pessoas venham a cometer, outras pessoas que estejam na mesma situação, venham também, como se fosse suscitar na mente dessas pessoas a ideia de cometer o suicídio. Então, é uma medida mais de prevenção, uma medida de coibir novos casos de suicídio. Bom, as opiniões, né, se misturam, a gente percebe que ainda há muito desconhecimento a respeito desse assunto. E aí, Jeff, você falou no primeiro bloco um pouco, assim, pincelou de forma um pouco superficial do que não se deve dizer quando a gente cobre esses assuntos. Queria que a gente retomasse um pouco isso e você pudesse falar mais detalhadamente para quem está acompanhando o programa e é jornalista ou não. Como é que a gente não deve noticiar esse tipo de assunto? Perfeito, André. Alguns fatores são muito importantes quando a gente vai falar sobre suicídio para que a gente evite o estímulo de fatores de risco, para que a gente evite acabar ajudando num passo a mais para quem já está numa circunstância de risco em relação ao suicídio. Na abordagem do suicídio é muito importante a gente entender que ele não é unifatorial, não existe uma única razão para o suicídio, é um conjunto de fatores. É muito importante a gente entender que não adianta procurar culpados para o suicídio. Então, culpabilizar uma pessoa não faz nenhum sentido porque existem fatores de risco e existem fatores que colocam aquela pessoa numa situação de risco, mas a responsabilidade sobre o ato é apenas da pessoa que comete o suicídio. É muito importante que a gente não fale sobre lugares, porque muitas vezes acaba criando uma sensação de culto em relação ao lugar. E existem locais que acabam funcionando de forma catártica como o espaço que pessoas buscam para poder cometer o suicídio. Então, não falar sobre esses lugares, nem dramatizar ou romantizar esses lugares é um ponto muito importante. Não falar sobre método e nem detalhar o passo a passo para o suicídio, porque se eu tenho uma pessoa numa circunstância de risco em relação ao suicídio, que ela já está decidida e já está planejada, aquilo pode ser uma fagulha para que ela efetivamente tente o suicídio. Então, é muito importante que na nossa abordagem do suicídio a gente faça o quê? Primeiro, evite a culpabilização. Segundo, evite transformar o suicídio em algo unifatorial, porque ele é complexo e multifatorial, que a gente não romantize a dor ou a vivência daquela pessoa, que a gente não romantize lugares e que a gente não dê passo a passo para o suicídio. Ao contrário, a gente pode estimular as pessoas a procurarem ajuda, indicar canais de ajuda, explicar o que pode ser feito para prevenir aquilo diante de circunstâncias de sofrimento psíquico, além de falar sobre o suicídio de forma ampla, explicando, por exemplo, a gente falou sobre religião um pouco antes, tirando a culpa da pessoa também, porque às vezes a religião funciona dessa maneira, a pessoa não procura ajuda porque ela se sente culpada, a religião culpa mais uma vez aquela pessoa pelo desejo do suicídio, por essa ideação suicida. Então, se ela já está numa circunstância fragilizada, ela vai entender a religião como uma culpa a mais, algo a mais de peso para carregar e se martirizar e dizer, se até a religião está dizendo que eu sou culpado, não adianta mais viver. Então, evitar isso e promover vida em vez do sensacionalismo da morte é muito importante, porque a morte é parte natural do ciclo da vida e se ela é parte natural do ciclo da vida, a gente deve tratá-la também na perspectiva da vida e não do sensacionalismo da morte.
Perfeito. Durante muitos anos, Michele, havia um argumento de que a mídia não tratava do suicídio porque se falasse sobre o suicídio, incentivaria. Assim, é interessante esse argumento porque ele não vale, por exemplo, para a violência, não é? A gente vive abordando a violência de forma, às vezes, espetaculosa, sensacionalista, em canais de TV, enfim, em vários espaços. E aí eu queria mudar o foco para poder te ouvir. Como é que a gente poderia, nesse sentido, produzir pautas que falassem sobre o suicídio, mas de forma construtiva, preventiva? Que assuntos, por exemplo, saúde emocional, ou que maneiras a gente poderia, como jornalistas, discutir esse assunto, não de forma a incentivar, mas de forma a desmistificar e também prevenir? Eu acho que você coloca a temática de forma bem delicada e necessária, né? Acho que o que é que a gente precisa fazer, né, de forma a ter aí a ajuda da mídia para ajudar com essa temática. Acho que um primeiro ponto é a gente poder estar o tempo inteiro, e aí quando eu digo o tempo inteiro, são todos os meses do ano, a gente está pautando a questão da saúde mental, da importância, né, do cuidado à saúde mental. Pautar questões de gênero, né, pautar questões que digam respeito à violência, à saúde emocional do homem, da mulher, da infância e adolescência. Por quê, Andréa? Porque são temáticas que muitas vezes atravessam, né, as tentativas de suicídio ou o suicídio em si, né, da pessoa que tentou. Então, a gente está podendo produzir saúde. Como é que a gente produz saúde, né? A gente está indicando, não isso que Jeff te fala, passo a passo de como fazer, de como evitar somente, mas de como é que a gente produzir saúde no sentido de trabalhar temáticas que tenham a ver com a saúde mental, trazer para a sociedade, né, a importância do cuidar de si, do autocuidado, não, eu me cuido sozinha, não nesse sentido, mas do cuidar de si mesmo. Acho que é a melhor expressão como um ponto de partida para a gente poder promover saúde e prevenir agravos. Acho que a gente falar de redes de apoio, né, super importante, tanto familiar, de amigos, de trabalho. E aí, nesse sentido, fazendo um contraponto ao que Jeff te traz, a religião tem o seu papel e acho que ainda mais a espiritualidade, né? O lugar que a espiritualidade pode ocupar para determinadas pessoas, que aí é além e anterior, né, a questão de qualquer religião, que aí pode ser fator de proteção, a gente está focando e buscando temáticas que tenham a ver com fatores de proteção. Então, se a gente pensa na infância e adolescência, a gente tem fatores de proteção que dizem respeito a essa faixa etária. Se a gente pensa no idoso, a gente vai ter fatores de proteção, como, por exemplo, temáticas que tenham a ver com a questão do envelhecimento, né, com a dificuldade do envelhecer, com as questões de saúde mental, que estão ali presentes naquele momento da vida e que a gente pode estar chegando perto à medida que aquilo ali vai se tornando de amplo senso, né? Que as pessoas podem discutir, que as pessoas sabem que existe, que as pessoas podem saber onde vão procurar ajuda. Isso eu acho que é fundamental como fator de proteção. E acho que a mídia, nesse sentido, é super importante e pode ser super parceira. Muito bom. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Camila Deschamps. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema como a mídia pode falar de suicídio de forma preventiva. Agora, Michele Tarquino e Jeff T. Amorim respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Camila Deschamps.
O efeito Werther, proposto em 1974 pelo pesquisador estadunidense David Phillips, é o nome dado ao aumento de suicídios depois de um caso ser amplamente divulgado. Hoje em dia, no Brasil, a proibição da divulgação de casos de suicídio no jornalismo é muito debatida, ainda mais ao considerar a divulgação uma questão de saúde pública. E é sobre isso a pergunta do Educar para os Direitos Humanos do TVDH de hoje, que vem de Malu Silveira, psicóloga e jornalista. Olá, meu nome é Malu Silveira, sou jornalista e psicóloga, e a minha pergunta é a seguinte: como é que a mídia deve atuar atualmente para desmistificar tabus em relação ao suicídio, atuando como um agente de mudança mesmo, de prevenção e pós-venção a esse problema que é considerado uma questão de saúde pública? A gente agradece a Malu Silveira, que é jornalista e psicóloga, pela pergunta. Bom, quem quer começar a responder essa pergunta? Como é que a mídia pode contribuir para transformar a vida, né, tanto na prevenção como na pós-venção desses episódios? Jeffter. Posso começar falando. Existem alguns aspectos que são muito importantes. Acho que Michele trouxe alguns pontos muito importantes numa fala anterior, que é a gente precisa falar de forma continuada sobre a morte e o morrer, e mais do que isso, sobre o suicídio, falando de aspectos da saúde pública que nós podemos promover para prevenir isso. É muito importante que a gente entenda que o suicídio como fator isolado, ele está conectado à qualidade de vida. Ele está conectado ao acesso à saúde, ele está conectado ao emprego e renda, o acesso ao trabalho, porque, por exemplo, para homens é um fator de risco ainda maior o desemprego, porque existe uma estrutura social que coloca para os homens esse lugar social de ser o provedor. E muitas vezes, diante de uma situação intensiva de dor, quando já há uma fragilização psíquica, quando há um sofrimento psíquico prévio, isso pode ser um fator de risco preponderante para essa decisão. Então, acredito que boas práticas de prevenção envolvem promover acesso a espaços de convivência, promover acesso aos serviços públicos de saúde e educação, promover espaços de emprego e renda e, principalmente, criar espaços de convívio, de fortalecimento das redes de apoio e acesso também a profissionais de saúde qualificados que podem ouvir essas pessoas diante das suas questões, das suas mobilizações, porque isso é um fator importante. E quando a gente vai para o pós, é muito importante, como Michele tratou antes, entender que é importante cuidar da memória, da privacidade e permitir que essa família viva o seu luto em paz, sem um apelo sensacionalista sobre essa morte. Isso também deve ser preservado e isso é um fator de proteção, porque quando uma família que já está na dor da perda por suicídio é exposta, vulnerabilizada, eu posso colocar também essa família em risco e isso é muito importante. Perfeito, é cuidar de todos, na verdade, né, Michele? Independente do resultado desse episódio, a família ou até a pessoa que tentou, elas precisam de um atendimento, uma abordagem integral, né? Precisam de um suporte, precisam de um apoio, até porque se a gente pensar, né, que o sujeito em si, que tem a tentativa de suicídio, ou que comete o suicídio, ele tem uma história, né? E a família dele vai carregar essa história, né? Eu fico pensando naquele modo, né, como a gente vivia antes, aquelas famílias em que tinha situações em que houve uma tentativa de suicídio, ou que houve um suicídio, quando você ia saber, né, eram gerações à frente, né, aquilo nem se falava, enfim, porque se carrega uma história, se carrega uma marca, um registro a partir daquilo ali. Então, a pós-venção acho que fala muito disso, da reabilitação desses sobreviventes, né? De ter espaço de fala, de ter espaço de cuidado, de ter espaço de elaboração para o luto, né? Que é fundamental. E aí, nesse sentido, a mídia ela tem um papel muito importante, né? De não, acho que ser demasiada, né? Ser excessiva na informação, naquilo, não sei como é que eu diria, Jeff, de explorar, né, de uma forma que não seja espetaculosa, né? Acho que a mídia, por princípio, ela precisa ser ética quando a gente fala, porque se a gente pensa que a grande parte, aí isso é epidemiologia, Andréa, dos casos de suicídio, das tentativas de suicídio, está associado a algum transtorno mental, algum
problema, né, associado à condição mental de um sujeito, a um sofrimento grande, a comorbidades como violência, abuso, se não se trata disso com ética, com informação, né, de forma cuidadosa, isso aí acho que termina inclusive se tornando algo muito complicado, pode ser inclusive fator de risco. Então acho que a mídia tem um papel bem importante nessa prevenção. Perfeito. Bora aproveitar o tempinho que a gente ainda tem nesse bloco. Vocês acham que, por exemplo, eu já ouvi algumas críticas a respeito do Setembro Amarelo. A abordagem feita no Setembro Amarelo como sendo algo muito raso ainda, superficial e que não vai realmente no cerne da questão. Rapidamente eu queria ouvi-los a respeito dessa leitura. Vocês acham que o Setembro Amarelo poderia ser mais contundente em termos de mensagem midiática? Acho que poderia. Né? Acho que é super importante a gente conseguir demarcar um espaço, porque é como se fosse um lugar de visibilidade, é assim que eu compreendo, e aí a própria Organização Mundial de Saúde, ela não é Setembro Amarelo à toa no Brasil, né? Mas acho que é pouco para o que a gente precisa fazer. Acho que talvez o Setembro Amarelo fique com aquele recorte que dá uma visibilidade, que às vezes pode transformar inclusive em fator de risco, como a gente vem falando, né? Porque se fala tanto num único mês, mas é super importante que a gente tenha espaço. E talvez por tudo que a gente vem falando, né, tá tratando aqui, como é uma temática muito delicada, né, muito complexa, talvez se não houvesse o Setembro Amarelo, acabasse por se perder ali em outras pautas que dizem respeito à saúde mental, né? A tentativa de suicídio é uma emergência, né? Dentro da saúde mental é uma emergência. E aí precisa ser tratada dessa maneira e a gente precisa ter espaço para ter essa visibilidade. Então, embora não seja somente no setembro, acho que é importante sim que tenha um momento de visibilidade. Jefter, Setembro Amarelo poderia ser mais enfático, na tua opinião, ou está de bom tamanho? Certamente poderia ser mais extensivo e intensivo. Acho que o setembro é amarelo, mas cada pessoa pode fazer da sua vida um caminho amarelo de prevenção do suicídio, quando a gente cria espaços seguros de fala e de escuta, quando a gente promove acesso a políticas públicas, quando a gente respeita a dignidade das pessoas e quando a gente cria espaços de acolhimento para ouvir as pessoas que fazem parte de nossa rede, mesmo quando o assunto é morte ou quando o assunto é tabu, e entender que quando eu identifico uma dor aguda ou algo que foge ao aspecto de um sofrimento usual da vida humana, é importante direcionar aquela pessoa para um acompanhamento profissional, porque até dado ponto a gente consegue dar conta enquanto pessoas queridas, enquanto pessoas que convivem dentro de uma rede de apoio, mas um profissional de saúde para alguns aspectos específicos, por exemplo, como no caso das emergências, da tentativa de suicídio, existe um protocolo de intervenção que é adequado para aquela circunstância e para aquela situação. Muito bem, depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV DH, que nesta edição fala sobre como a mídia pode falar de suicídio de forma preventiva. Para isso, contamos com a presença do jornalista Jefter Amorim, professor de Comunicação em Saúde, pesquisador da Tanatologia, CEO da Dialógica Comunicação Estratégica, e a psicóloga Michele Tarquino, professora, especialista em Antropologia da Saúde, mestre em Ebiatria, atua no campo da saúde mental e abuso e ou dependência de álcool e outras drogas. Bom, é o último bloco, não é o bloco que a gente encerra. E eu queria tratar alguns temas bem específicos de vocês, no caso de Jefter, que estuda tanatologia e também é CEO da Dialógica Comunicação Estratégica. São dois temas. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco para quem está em casa o que é a tanatologia,
E, em segundo lugar, eu queria trazer para essa conversa contigo o aspecto das redes sociais, das redes digitais. A gente falou muito sobre a mídia dos grandes veículos, vamos dizer assim, de comunicação, mas existe um campo minado chamado internet, né, onde discursos de ódio, bullying, xenofobia, cancelamento e outras práticas acabam contribuindo para o adoecimento emocional de algumas pessoas. Queria que primeiro você explicasse um pouco aí da tanatologia e, em segundo lugar, contasse um pouco para a gente da tua percepção a respeito desse lugar que a internet é e o que ela representa para esse campo aí da prevenção ao suicídio. Maravilha. A tanatologia, se a gente for simplificar, é basicamente o campo da ciência que estuda a morte e o morrer. Então, é um campo multidisciplinar que envolve diversas áreas e que vai estudar recortes distintos sobre a morte e o morrer. No meu caso, eu acabo lidando com os fatores comportamentais ligados à morte e ao morrer, porque a gente tem também fatores biológicos, fatores sociais, diversas questões relacionadas a isso. É um tema de interesse meu por conta da minha própria bagagem, das vivências e por ter trabalhado comunicação em saúde durante alguns anos e parte do processo foi trabalhar, entre outras coisas, protocolos de comunicação focados no que a ciência, alguns autores vão chamar de breaking bad news, ou comunicação de notícias difíceis, como é que eu manejo essas notícias no contexto da saúde especificamente. E partindo para as mídias sociais, acho que as nossas breaking bad news, os protocolos relacionados a isso, como o protocolo Spikes, que é um protocolo de referência internacional, ou o protocolo Paciente, que é um protocolo brasileiro adaptando à realidade latino-americana, tem muito a ensinar sobre como a gente pode manejar isso dentro das mídias sociais especificamente. Porque a gente tem alguns aspectos importantes. Hoje, os motores de busca principais, quando eu coloco suicídio ou temas relacionados, existe um aviso dentro do Brasil chamando as pessoas para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem uma central telefônica com pessoas que são treinadas para atender pessoas que estão numa situação de sofrimento psíquico agudo. Mas é muito importante a gente entender que isso é somente a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, porque o próprio funcionamento da estrutura da mídia online, assim como a mídia que muitas vezes fala do suicídio de forma atabalhoada ou sensacionaliza aquilo em busca de audiência, essas plataformas também usam alguns aspectos de engenharia do comportamento para rentabilizar ainda mais. Então, favorece o conteúdo que é de choque direto, de embate direto. Então, eu estimulo a polêmica porque aquilo gera engajamento, as pessoas passam mais tempo conectadas, eu consigo coletar mais dados sobre o comportamento delas e isso me dá mais inteligência para que eu possa vender isso como publicidade dentro do mercado. Então, a gente tem hoje um tripé que é, eu tenho ciência comportamental, as ciências que lidam com comportamento, decifrando alguns parâmetros de comportamento social e de comportamento humano, isso cria uma sistemática de dados para que eu possa parametrizar esses comportamentos e eu crio uma interface com o usuário que faz com que ele queira passar mais tempo conectado para que eu consiga coletar mais dados, saber mais sobre o comportamento e esse circuito fica indefinidamente rodando. E muitas dessas plataformas funcionam, às vezes, adentrando o universo da dramatização da dor e intensificando isso de forma sensacionalista, muitas vezes intensificando conflitos que existem no campo social para poder ganhar mais audiência e esse é um problema grande que a gente tem, além do fato de que antes a gente vivia uma experiência dolorosa e aquilo estava circunscrita a um círculo social fechado num tempo e num espaço. Hoje isso pode ficar online de forma perene e ganhar o mundo. Então a gente tem aí várias questões que precisam inclusive de regulação. Para que a gente consiga caminhar. Precisamos muito e de forma urgente, né? Michele, contigo eu queria entender um pouco, você é mestre em ebiatria, né? Trabalha com adolescentes, mas você também atende pessoas idosas. E a gente tem alguns dados, né, de que durante muito tempo a gente teve, né, uma certa incidência de tentativas ou de suicídio com pessoas idosas. E hoje a gente tem uma incidência que também cresce entre o público mais jovem, né? Crianças e adolescentes. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Quais são, digamos assim, de que forma a gente poderia olhar para frente, né? Levando em conta que, por exemplo, o Brasil vai ser um país de idosos, levando em conta que crianças e adolescentes muitas vezes estão muito tempo em tela, eles estão às vezes afastados dos suas redes de apoio. Quando a gente olha para frente, o que é que a gente pensa sobre como a gente vai lidar com isso a médio prazo, a curto prazo aqui no Brasil? É uma pergunta super importante e difícil de responder, né?
Acho que quando a gente imagina que a gente tem uma população que tem estado cada vez mais velha, né? Uma população que envelhece dia após dia, eu acho que a gente precisa se preparar para isso, né? Desde as questões socioeconômicas, né, de um país que precisa suportar o envelhecimento da sua população, questões de saúde pública, né, questões sociais, né, porque aí a gente começa a lidar com algumas verdades, com algumas situações que vêm à tona, como, por exemplo, as nossas diferenças socioeconômicas, a nossa heterogeneia num país enorme. Então, assim, como é que é envelhecer no Nordeste, como é que é envelhecer no Sul do Brasil, como é que é envelhecer com uma condição socioeconômica melhor, como é ter rede de apoio, como é que é não ter rede de apoio. Então, são questões que a gente vai ter que lidar, porque essas estão diretamente ligadas à condição de saúde mental do sujeito nessa fase de vida. Tanto quanto a adolescência, eu digo que eu trabalho com 2 momentos muito importantes da vida do ser humano, né? Pensando no ciclo da vida, nos ciclos de vida, que é a adolescência, né? E o momento ali do envelhecimento, o idoso. Então, para o idoso é um refazer-se no momento em que tem ali algumas questões que já não são mais as mesmas, os filhos saíram de casa, né, as questões de saúde que aparecem. Para o adolescente é uma erupção de muitas coisas, né? Então, a gente tem que pensar o que é importante para essas 2 faixas etárias, né? De um modo geral, para todo mundo, mas acho que são 2 faixas etárias quando a gente está falando sobre prevenção ao suicídio. Acho que são 2 faixas etárias que aparecem muito, tanto idosos quanto adolescentes. E no caso de adolescentes, eu vou pegar o gancho com o que Jeff te traz, essa questão da rede de apoio, que para o idoso é tão importante, né? Ter convivência, ter lugar onde possa ir, ter contato com os filhos, com os netos. Acho que quando a gente pensa hoje, a gente tem um mundo que mudou, né? A gente tem um mundo cada vez mais tecnológico e que de 4 anos para cá, não à toa, a gente foi se conectando mais e mais e mais, e a gente tem um grupo aí de sujeitos que estão na adolescência, que vieram ali da pandemia, um grupo de crianças que já nascem nesse funcionamento, e a gente também vai ter que lidar com isso. O que é que eu quero dizer? Rede, né? A gente fala em redes sociais, em redes midiáticas, em redes, e a gente às vezes está muito distante das nossas redes pessoais, né? Das nossas redes de apoio que são presenciais, que são da vivência, do cotidiano. E acho que isso, por exemplo, é algo para a gente estar muito atento quando a gente fala de criança e adolescente. Como você começou dizendo, né, no início do bloco, essa questão das redes sociais, que é um lugar, às vezes, sem lei, né, sem jurisdição, né, que é difícil que é perene, que é difícil a gente alcançar. Para o adolescente, às vezes, ela pode ser fatal, né? Porque o adolescente está ali num momento onde ele precisa se identificar, onde ele precisa se reconhecer e ser reconhecido, onde ele precisa ter pares. E, de modo geral, as redes criam a ideia de que a gente está com muita gente, né? Mas muitas vezes o que está acontecendo é que o adolescente está sozinho num quarto, né? É que ele está num convívio de verdade ali, presencial, de poucas pessoas, numa fase que é muito delicada da vida. Então, acho que a gente pensar um pouco nesses desafios de como é que a gente vai construindo e possibilitando estruturas onde a gente possa principalmente conviver em redes que sejam de presença, de suporte, de apoio, né? Que a gente tenha, a partir das políticas públicas de saúde, locais para onde se possa ir quando se precisar, porque a grande maioria da população não vai estar nesse lugar da tentativa de suicídio ou de quem cometeu efetivamente suicídio,
mas vai estar do lado de quem precisa ser cuidado, ser prevenido, né? Ter promoção de saúde, né? Então a gente está falando de um grupo importante da população e a gente está falando de um outro grupo que a gente pode estar atuando num momento muito anterior, exatamente para tentar evitar, né, os agravos e chegar num momento mais difícil. Muito bom. Jefter, Michele, muito obrigada pela vinda, pela conversa, pelas informações, pela disposição de vocês. Foi um prazer para mim. Muito obrigado, prazer enorme. Prazer também, fiquei muito feliz de poder ter vindo aqui compartilhar desse tema tão difícil, tão auspicioso e ao mesmo tempo tão necessário. Então, obrigada pelo convite mais uma vez, Andréa. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa TVDH, Unicap. Também estamos no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos a tua companhia e até a próxima.